Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a cidade como um véu cinza e úmido, transformando as calçadas em espelhos opacos e as luzes de neon em fantasmas coloridos. Os transeuntes corriam sob seus guarda-chuvas, alheios aos dramas invisíveis que se desenrolavam a poucos metros de distância. Num banco na Praça Saint-Antoine, Jules Martel, um homem de cerca de 60 anos, impecavelmente vestido num terno sob medida, olhava para o celular com uma concentração quase religiosa. Cada vibração e cada notificação pareciam pontuar sua vida, reuniões, contratos, decisões financeiras. Milionário, influente e acostumado a controlar seu ambiente, ele estava alheio ao mundo que se desenrolava ao seu redor, até que um movimento chamou sua atenção. A 2 metros de distância, sentado à sombra de uma árvore retorcida e encharcada pela chuva, um homem de aparência miserável observava cada movimento de Jules. Mateu. Seu nome era conhecido apenas pelos frequentadores da praça. Suas roupas estavam em farrapos, seu cobertor sujo e sua bolsa improvisada estava a seus pés. Mas por trás de sua aparência frágil, seus olhos claros examinavam com a precisão de um soldado e a paciência de um sábio. Esse olhar não era apenas o de um sem-teto. Era o de um homem que havia sobrevivido às mais duras provações e que sabia o valor de um momento. Quando Jules deu um passo para se sentar no banco, Mateu se levantou com um movimento fluido, surpreendentemente rápido apesar da magreza. Sua voz, firme e calma, cortou o som da chuva. Não se sente. Ou você vai morrer. Jules riu primeiro. Um riso altivo, quase desdenhoso. Afinal, os moradores de rua eram conhecidos por seus exageros e superstições. No entanto, algo no tom de voz de Mateu e em seu olhar, fez com que o riso parasse de fluir. Havia uma certeza absoluta, uma força silenciosa que tornava as palavras mais do que um mero aviso, uma profecia silenciosa. O milionário deu de ombros e sentou-se mesmo assim, convencido de que era apenas uma excentricidade divertida. Mas assim que seu peso caiu de volta no banco, um hálito quente e um cheiro estranho subiram de uma fresta escondida sob o assento. Uma explosão surda, um leve chiado e um pânico elétrico perpassaram o ar. Jules mal teve tempo de sentir o banco ceder sob ele antes que Mateu se levantasse e o empurrasse violentamente para o lado, salvando-o da morte certa. A chuva continuava a cair, lavando a praça, mas deixando para trás uma cena estranha, o milionário ofegante, encharcado e chocado, e o morador de rua, imóvel, quase impassível, como se estivesse apenas fazendo o que sempre deveria fazer. Naquela noite, naquela cidade movimentada e cega, o morador de rua salvou um homem rico, e ninguém sabia ainda que esse ato mudaria o destino de ambos, e desencadearia uma cadeia de eventos onde dinheiro, poder e humanidade se misturariam em uma dança incerta. A chuva continuava caindo leve, mas persistente. Jules Martel estava sentado no chão, com as costas apoiadas na grama encharcada, o terno arruinado. Seu coração batia forte e cada respiração era pesada. Mateu ficou ao lado dele, imóvel, impassível, observando o banco como se fosse uma armadilha mortal a ser decifrada. O que Jules gaguejou com os olhos arregalados. O que era aquilo? Uma armadilha, respondeu Mateu simplesmente. Seu olhar não se desviava do banco. Eles não querem que você se sente. Jules recuou rapidamente. Olhou ao redor. A praça parecia vazia, mas sentiu um frio na garganta. Quem faria isso? Pessoas que não querem que você ande no caminho delas, disse Mateu, esfregando as mãos para aquecê-las. Não é você que elas procuram. É o que você representa. Jules endireitou-se com dificuldade. Suas mãos tremiam, mas seu orgulho se recusava a ceder. E você, o que é você exatamente? Um profeta? Um louco? Sou eu quem sabe, interrompeu Mateu bruscamente. E você não me ouviu. Jules abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Choque e medo se misturaram em sua mente, deixando-o incapaz de raciocinar normalmente. A chuva escorria pelo seu rosto e pela primeira vez ele sentiu como a vida podia ser frágil, mesmo para alguém como ele. Você poderia ter morrido, disse Mateu em voz baixa, mas firme. Não porque você é milionário. Não porque você é influente. Mas porque você nunca olha de verdade. Jules encarou Mateu. Havia uma autoridade naquele rosto, marcado pela pobreza que ninguém jamais lhe impora. Um autocontrole que intimida mais do que qualquer advogado ou banqueiro. Por que eu? Ele finalmente perguntou com a voz trêmula. Mateu deu de ombros. Porque você estava no lugar errado na hora errada. Mas agora, você está aqui. E você deve isso a ele. Jules empalideceu. Uma dívida?
Não te devo nada. Você pensa isso, mas a vida vai te lembrar que algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro, disse Mateu, enfiando os dedos no bolso do casaco e tirando um caderno amassado. Algumas dívidas só podem ser pagas com ações. Um silêncio pesado se instalou. A chuva continuava a cair, ritmada como se pontuasse suas palavras. Jules entendeu que aquele não era apenas um simples encontro, era um ponto de virada. Sua vida tinha acabado de mudar, e ele sabia disso, mesmo que ainda não entendesse como. Vamos, disse Mateu, estendendo a mão. Tem alguém que precisamos encontrar. Jules hesitou. Então, apesar do coração ainda bater forte de medo, agarrou a mão do morador de rua. Uma aliança improvável acabará de nascer na chuva. Uma aliança que mudaria o destino de ambos. E acima deles, o banco preso parecia esperar pacientemente pela próxima vítima. Na manhã seguinte, a cidade parecia alheia ao que acontecerá no dia anterior. As calçadas ainda estavam molhadas, os cafés abriam lentamente e os jornais digitavam as primeiras linhas de uma matéria que muitos consideravam inacreditável. Morador de rua salva milionário de armadilha mortal. Jules Martel, ainda em choque, estava sentado em seu escritório, cercado por seus assistentes e advogados. Seu telefone não parava de vibrar e as notificações se acumulavam. Senhor Martel, disse seu assistente hesitante, a mídia está começando a querer entrevistá-lo. E o morador de rua já recebeu convites para falar com a imprensa. Jules levantou a mão, exasperado. Agora não. Precisamos entender o que aconteceu antes de tornarmos qualquer coisa pública. Seus advogados assentiram, mas um detalhe o fez estremecer. Um pequeno relatório de segurança havia sido colocado por baixo da porta. O que é isso? Perguntou Jules. Uma análise preliminar, respondeu um deles. Parece que o banco estava equipado com um dispositivo explosivo caseiro. Provavelmente um gás ou produto químico paralisante, mas sofisticado. Não foi um acidente. Jules empalideceu. Quem iria querer me matar? Vamos investigar, disse o advogado principal. Mas com base em nossa pesquisa inicial pode estar relacionado aos seus negócios recentes. Alguns investidores descontentes, sócios frustrados, ou até mesmo, rivais agressivos. Enquanto isso, Mateu, ainda sob o cobertor encharcado, caminhava pelas ruas em silêncio. Sabia que a chuva não seria suficiente para apagar o que estava acontecendo. Em seu caderno amassado rabiscava nomes, datas e endereços. Seus olhos claros examinavam cada detalhe, como se vissem os fios invisíveis que conectavam os eventos. Mais tarde naquele dia, Jules decidiu que precisava encontrar o homem que o salvara. Ele pediu aos seus assistentes que marcassem um encontro imediato. Mateu chegou ao escritório, encharcado mas calmo, e foi conduzido a uma sala privativa. Obrigado por salvar minha vida, disse Jules com a voz ainda trêmula. Eu nunca pensei que... O morador de rua pode te salvar, disparou Mateu. Não estou procurando agradecimentos. Estou procurando respostas. E respostas? Perguntou Jules, intrigado e confuso. Sim. Quem te incriminou? E por quê? Eu sei que não foi por acaso, disse Mateu, colocando o caderno sobre a mesa. Tenho meus motivos para acreditar que não diz respeito apenas a você. Jules franziu a testa. E, o que você quer que eu faça? Precisamos investigar juntos. Há pessoas que se aproveitam do anonimato para manipular vidas. Você é um alvo porque você é você. E eu quero encontrar os responsáveis. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Jules sentiu pela primeira vez que não estava no controle da situação. Medo e fascínio se misturavam. Um milionário poderoso e influente agora dependia de um morador de rua para entender uma conspiração que poderia matá-lo. Muito bem, murmurou Jules finalmente. Mostre-me o que você sabe. Mateu deu um sorriso quase imperceptível. Então vamos começar. Mas saiba disso. Cada passo que dermos revelará mais do que você está disposto a ver. E assim começou a investigação. Dois mundos diferentes, o do poder e o da sobrevivência, se uniam em uma aliança improvável, mas necessária. E nas sombras, aquele que havia armado a armadilha já os observava, certo de que sua presa jamais se levantaria novamente. Na manhã seguinte, Jules Martel e Mateu se encontraram em um café modesto no centro da cidade. A chuva havia parado, mas as calçadas continuavam brilhantes e escorregadias. A fria luz neon permanecia nas janelas, dando ao cenário uma atmosfera quase surreal. Então, disse Jules, colocando o café na mesa à sua frente, quero saber tudo. Quem poderia ter feito isso? Por quê? E acima de tudo, como você sabia que eu estava em perigo? Mateu tomou um gole de seu chá fervente, observou os transeuntes pela janela e respondeu calmamente. Não sei de tudo, mas tenho minhas fontes. E sei ler a cidade.
Há olhares que revelam intenções. O banco não foi uma coincidência. Esse tipo de situação exige tempo e precisão. Alguém queria te matar, fazendo você acreditar que foi um acidente. Jules franziu a testa. E você acha que é problema meu? Dos meus rivais? Provavelmente, respondeu Mateu. Mas não qualquer um. Alguém que te conhece bem o suficiente para saber onde você se senta quando você vem aqui, e que sabe como manipular o medo. Jules passou a mão pelos cabelos, tenso. Então, precisamos encontrar pistas. Agora. Mateu pegou seu caderno amassado e o colocou sobre a mesa. Apontou para uma série de nomes e números, escritos com letra cursiva. Aqui estão os primeiros nomes. Intermediários que identifiquei em negócios obscuros, ameaças anônimas. Eles estão apenas seguindo ordens. Para encontrar o cérebro, teremos que voltar na cadeia. Jules leu em silêncio, ciente de que cada um desses nomes poderia ser perigoso. E como você os inventou? Perguntou. Com observação, paciência e um pouco de sorte. Mas sorte, murmurou Mateu, nunca é suficiente. É preciso agir rápido. Naquele momento, um garçom deixou cair uma xícara. O barulho agudo fez Jules pular. Mateu estreitou os olhos. Nunca estamos realmente sozinhos, disse ele. Alguém está nos seguindo. Jules levantou-se rapidamente, seus instintos milionários, acostumados a ameaças financeiras, misturados a um medo instintivo. Mateu gesticulou para que mantivesse a calma. Vamos conferir, disse Mateu, colocando o casaco sobre os ombros. Siga-me. Eles saíram do café por uma porta dos fundos e seguiram por um beco adjacente. Mateu olhou ao redor. Nenhum sinal de movimento suspeito, mas sua intuição lhe dizia o contrário. Viu? Murmurou ele. Essas pessoas são cautelosas, mas não infalíveis. Acham que o medo basta para controlá-las, mas a vigilância pode reverter a situação. Mal haviam dado alguns passos quando Jules sentiu uma respiração atrás de si. Uma figura desapareceu na esquina do beco. Jules estendeu a mão, mas Mateu o deteve. E sem pressa. Vamos deixar que eles se exponham. O próximo erro será deles. Poucos minutos depois, uma câmera em miniatura presa a um poste disparou brevemente. Mateu ergueu uma sobrancelha. Aqui está a nossa primeira pista de verdade. Siga-me. Eles caminharam pelo beco e Mateu tirou do bolso um pequeno dispositivo capaz de localizar câmeras escondidas e dispositivos de vigilância. Os dados coletados revelaram algo perturbador. Alguém estava observando Jules há semanas. Estamos começando a entender a magnitude disso, murmurou Mateu. Não foi um ataque isolado. Alguém está planejando algo maior. Jules sentiu o pânico aumentar, mas se forçou a respirar. Pela primeira vez, entendeu que sua vida e a de Mateu estavam ligadas. Que a sobrevivência deles dependia da capacidade de decifrar a teia de sombras que tentará matá-los. Então, disse Jules, qual é o próximo passo? Vamos subir na cadeia, respondeu Mateu. E cada nome, cada pista nos levará mais perto do mentor. Mas teremos que ser mais rápidos que ele, ou seremos os próximos. O silêncio tomou conta do beco. A cidade continuava a viver ao redor deles, alheia ao perigo iminente. Mas para Jules e Mateu apenas uma coisa era certa. A armadilha não terminava no banco. Estava apenas começando. Nos dias seguintes, Jules Martel e Mateu mergulharam em uma investigação clandestina. Cada rua, cada prédio, cada olhar parecia conter uma pista. O milionário, acostumado a manipular empresas e contratos, descobriu com surpresa que sua riqueza e influência não eram suficientes para controlar tudo. Mateu, no entanto, avançava como um mestre de xadrez invisível, antecipando os movimentos dos inimigos antes mesmo que eles fossem feitos. Certa noite, eles se encontraram em um armazém abandonado nos arredores da cidade. Mateu havia avistado uma reunião suspeita entre os intermediários listados em seu caderno. Fique atrás de mim, sussurrou Mateu, roçando a mão no bolso do casaco, onde guardava uma pequena faca e um dispositivo para interceptar comunicações. Jules assentiu, com o coração disparado. Aquele mundo de segredo e perigo era muito diferente de seus luxuosos escritórios e contratos multimilionários. Por uma fresta na parede do armazém, eles viram vários homens conversando ao redor de uma mesa, com documentos espalhados à sua frente. Um deles, um homem alto e de aparência nervosa, parecia estar dando ordens. Mateu sussurrou. É ele, o cérebro por trás da armadilha. Não quem construiu o banco, mas quem o ordenou. Jules sentiu um suor frio escorrer pelas costas. E agora o que fazemos? Observamos. Aprendemos. E acima de tudo, não chamamos atenção para nós mesmos. Mas a observação não durou muito. Um rangido sob a porta de metal fez os conspiradores olharem para cima.
Um deles murmurou algo e instantaneamente todos se dirigiram para a fonte do barulho. Corra! Gritou Mateu, puxando Jules para a sombra de um container. Eles se esgueiraram para a escuridão, ofegantes, enquanto vozes furiosas se elevavam atrás deles. Jules percebeu que nunca havia sido perseguido daquela forma. Cada músculo do seu corpo se tensionava, cada respiração era uma luta. Você salvou minha vida uma vez, mas agora, ele disse entre respirações, eu sinto como se estivéssemos realmente brincando com a morte. Exatamente, respondeu Mateu. Mas veja, não é o medo que está nos matando, é a ignorância. E sabemos agora que eles não querem apenas eliminar vocês, eles querem controlar o que vocês fazem, manipular suas decisões e talvez até arruinar vocês. Eles finalmente chegaram a um beco adjacente e pararam atrás de um caminhão estacionado. Jules, ainda em choque, perguntou: E agora? E agora vamos subir a encosta de volta ao cume. Mas teremos que ser mais rápidos e espertos que ele. Qualquer erro pode ser fatal. Mateu tirou do bolso um envelope manchado de chuva e o entregou a Jules. Lá dentro, fotos e documentos roubados revelavam os negócios do homem por trás da armadilha. Contas no exterior, reuniões secretas, comunicações criptografadas. É aí que tudo começa, murmurou Mateu. Para encontrar o cérebro, é preciso entender seus movimentos, suas relações e, acima de tudo, suas fraquezas. Jules, folheando os documentos, sentiu uma nova determinação tomar conta dele. Nunca mais se deixaria manipular. O medo havia sido um aviso, mas agora a raiva e a estratégia assumiram o controle. Então, disse ele finalmente, vamos traçar o seu caminho. E que ele saiba que desta vez, ele não está mais sozinho contra mim. A chuva havia parado, mas a noite parecia mais escura do que nunca. E nas sombras, alguém já os observava planejando o próximo ataque. Na manhã seguinte, Jules e Mateu se encontraram no escritório particular de Jules, cercados pelos documentos e fotos que haviam coletado no dia anterior. A luz do sol mal penetrava pelas persianas, e o ar carregado de tensão tornava cada respiração pesada. Vejam só, disse Mateu, espalhando uma série de fotos sobre a mesa. Não é mera coincidência. A armadilha do banco está ligada a R. Gerard. Jules franze a testa. R. Gerard, o cara que eu arruinei durante a fusão no ano passado? Aquele que perdeu milhões e nunca superou a humilhação? Exatamente. E ele não esqueceu. Cada passo, cada movimento de sua vingança foi planejado durante meses. O banco, os dispositivos, tudo. Era só para testar sua vigilância e sua reação. Jules cerrou os punhos. A raiva cresceu dentro dele, misturada com medo. Esse cara está disposto a me matar por dinheiro? Por orgulho? Para ter controle, corrigiu Mateu. Homens como ele não matam só por despeito. Eles querem provar que podem manipular a vida dos outros. E você era o alvo perfeito dele. Jules se levantou e começou a andar de um lado para o outro. E como ele sabe que eu vou reagir? Que eu vou investigar? Que eu vou sobreviver? Porque você sempre foi previsível, respondeu Mateu. Você administra sua vida como se fosse seu negócio, com cálculo, mas sem considerar o inesperado. Eu sou o inesperado. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo barulho dos carros na rua. Então Jules, com um gesto rápido, pegou o celular. Temos que encontrá-lo. E rápido. Não quero esperar que ele ataque de novo. Mateu assentiu e tirou um pequeno cartão com endereços marcados. Aqui estão os próximos lugares que ele pode atacar. Escritórios, armazéns, lugares que ele controla por meio de intermediários. Mas precisamos ter cuidado. Esse cara é astuto e violento. E se eu não acompanhar? Jules sussurrou, quase para si mesmo. Então você vai morrer, disse Mateu friamente. Mas você não vai morrer hoje, disse ele, colocando a mão firme no ombro de Jules. Porque desta vez alguém está te olhando nos olhos. A determinação de Jules se solidificou. Ele não era mais apenas um homem salvo. Era um homem que lutaria, entenderia as forças que o ameaçavam e retomaria o controle. Mateu entregou-lhe o caderno. Cada detalhe importa. Cada nome, cada movimento, cada decisão. Se tivermos sucesso, vocês sobreviverão. E talvez aprendam algo importante. Algumas vidas não podem ser compradas com dinheiro. Jules assentiu, apertando o caderno contra o peito. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. E nas sombras de sua mesa, a sombra de Rua Gerard já pairava, preparando seu próximo ataque. Então vamos começar, disse Jules. E que ninguém, absolutamente ninguém, nos pegue desprevenidos desta vez. A noite caíra sobre a cidade, e as ruas molhadas pela chuva pareciam mais escuras do que nunca. Jules e Mateu seguiram o rastro de um cúmplice de R. Gerard até um pequeno armazém abandonado nos arredores da cidade.
As luzes de neon piscantes ao redor faziam as sombras tremularem, criando uma atmosfera de suspeita e perigo. Fique atrás de mim, sussurrou Mateu, observando cada movimento. Nunca se sabe o que eles podem estar aprontando. Jules, apesar do terno manchado e amassado, seguiu-o com o coração disparado. Cada passo lembrava da fragilidade de sua vida, cada respiração o fazia sentir-se vivo e vulnerável ao mesmo tempo. Dentro do armazém, um grupo de homens manuseava documentos e conversava em voz baixa. Mateu esgueirou-se silenciosamente atrás deles, puxando Jules para a sombra de um container. É ele, murmurou Mateu, apontando para um homem alto e de rosto duro, aquele que parecia estar no comando dos outros. E agora? Perguntou Jules com a voz revelando uma mistura de medo e determinação. Vamos surpreendê-los, respondeu Mateu. Mas sem violência desnecessária, por enquanto. Mateu tirou do bolso um pequeno dispositivo capaz de interferir nas comunicações e gravar conversas. Eles avançaram silenciosamente e se esconderam atrás de paletes de madeira. Os homens falaram, e enquanto as palavras pairavam no ar úmido, Jules sentiu o sangue gelar. Eu verifiquei, o milionário ainda está vulnerável, disse um. Ele não desconfia de nada, respondeu o outro. O próximo passo surpreenderá. Jules entendeu imediatamente que eles estavam planejando outra coisa, uma armadilha ainda mais elaborada do que aquela no banco. Precisamos agir agora, disse Mateu. Ouçam e lembrem-se. Qualquer coisinha pode salvar nossas vidas. Eles ficaram escutando por um tempo, anotando os endereços e nomes mencionados. Então Mateu fez um sinal para Jules. Vamos sair daqui antes que eles percebam a gente. Mas assim que se viraram para sair, uma tábua do assoalho rangeu sob o pé de Jules. Instantaneamente, os homens se viraram, armas em punho. Quem está aí? Gritou o chefe. Mateu agarrou Jules e o jogou contra a parede de um palete. Balas zumbiam acima de sua cabeça. Jules sentiu o medo gélido da morte a centímetros de distância, mas Mateu manteve uma calma quase sobrenatural. Por aqui! Sussurrou Mateu, puxando Jules em direção a uma saída lateral. Eles correram para a escuridão, a chuva começando a cair novamente. Atrás deles, vozes gritando ecoavam pelo armazém. Os homens haviam sido pegos de surpresa, mas não desistiriam. Estava muito perto, Jules murmurou ofegante. Perto demais para alguns, disse Mateu. Mas temos o que viemos buscar, nomes, endereços, provas. E isso, meu amigo, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Eles se refugiaram em um beco próximo, ofegantes mas vivos. Jules olhou para Mateu, percebendo que aquele homem aparentemente simples e frágil possuía um autocontrole e uma coragem além de tudo que ele já conhecera. Temos o próximo passo, disse Mateu. Agora voltamos ao cérebro. E desta vez ele saberá que não somos presas. A chuva caiu sobre eles, mas para Jules, a emoção do medo deu lugar a uma nova determinação. Ele nunca mais seria vulnerável à sombra de R. Gerard. Nos dias que se seguiram, Jules e Mateu trabalharam incansavelmente, examinando cada documento, cada foto e cada transação relacionada a R. Gerard. As evidências acumuladas formaram uma complexa rede de cúmplices, contratos falsos e contas secretas. No entanto, o cérebro por trás da armadilha permaneceu desconhecido. Ele é esperto, murmurou Jules, olhando para uma série de transações criptografadas em seu computador. Tudo está embaralhado, manipulado. É como se ele soubesse que o estamos seguindo. É exatamente isso que ele está fazendo, respondeu Mateu, andando de um lado para o outro na mesa com um olhar penetrante. Mas ninguém é perfeito. Toda rede tem uma falha. E nós vamos encontrá-la. A busca os levou a um hotel de luxo no centro da cidade. Uma pista revelou que Gerard havia reservado uma suíte lá sob um pseudônimo para se encontrar com certos intermediários. Jules sentiu o coração apertar. Aquele era um confronto direto. Vamos? Perguntou Jules hesitante. Sim, disse Mateu. Mas teremos que ser discretos. Cada movimento deve ser calculado. Chegaram ao hotel ao anoitecer. Mateu os conduziu por corredores menos movimentados até uma sala de serviço com vista para os elevadores que levavam às suítes privativas. Vamos observar daqui, disse Mateu, instalando um pequeno dispositivo de escuta. E acima de tudo, mantenham a calma. Através da tela da câmera, eles viram Gerard pela primeira vez desde a armadilha do banco. Seu rosto era frio, autoritário, seu olhar duro. Ele falou baixinho, mas cada palavra era transmitida. Certifique-se de que Martel não suspeite de nada, caso contrário, tudo estará acabado para ele. Jules sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Aquele homem havia orquestrado sua morte com meticulosidade e crueldade. É ele, murmurou Jules. É o homem que queria a minha vida.
Sim, disse Mateu. E agora ele vai entender que não é mais invisível. Eles permaneceram observando, anotando os detalhes de seus cúmplices, as palavras, os gestos, todos os elementos que pudessem ajudá-los a localizá-lo. De repente, um dos homens pareceu avistá-los pelo reflexo em uma janela. Julie sentiu o coração disparar. Temos que ir embora antes que nos vejam, sussurrou Mateu. Eles se refugiaram nas sombras, mas Jules agora tinha certeza de uma coisa: R. Gerard não era mais um nome em um documento. Ele era um inimigo real, perigoso e calculista. E sabia que o próximo encontro seria inevitável. Agora sabemos quem ele é, disse Mateu, fechando o aparelho. E acredite, cada erro que ele cometer daqui para frente nos aproximará dele. Jules cerrou os punhos. O medo se foi, substituído por uma determinação feroz. Ele não era mais uma vítima. Iria lutar, descobrir o plano de Gerard e revidar, custasse o que custasse. Então, murmurou Jules, o que estamos esperando? Que comece o jogo. E nas sombras do hotel, um olhar atento já seguia cada movimento. R. Gerard sabia que eles se aproximavam. Mas o que ele ainda não sabia era que desta vez sua presa não estava sozinha. A noite estava pesada e silenciosa quando Jules e Mateu se aproximaram do armazém onde um dos tenentes de R. Gerard deveria estar esperando por eles. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas ali a escuridão era total, quebrada apenas pelo bater da chuva no telhado de metal. Vamos ficar atentos, disse Mateu, verificando os bolsos. Esse cara está armado e é astuto. Ele sabe que estamos chegando. Jules assentiu com o coração disparado. Cada passo parecia ecoar na noite, cada respiração revelando a presença deles. Mateu olhou para Jules. Lembre-se, observe primeiro, haja depois. Sem pressa. Eles se esgueiraram por trás de uma parede do armazém e viram 3 homens ao redor de uma mesa. Um deles, aparentemente o tenente, examinava documentos e fotos do cotidiano de Jules. Sabemos quem é, murmurou Jules com o punho cerrado. Ele é aquele que armou a armadilha do banco? Sim, respondeu Mateu, concentrado. E ele vai nos testar. De repente, um dos homens ergueu os olhos e pareceu vê-los através de um reflexo na janela. O tenente levantou-se abruptamente. Ei! Quem está aí? Mateu agarrou Jules e o puxou para trás de um container. Tiros sibilavam no ar, e Jules sentiu seu medo aumentar instantaneamente. A chuva abafava o som de passos, mas as balas raspavam o metal ao redor. Corra! Gritou Mateu, puxando Jules em direção a uma saída lateral. Eles correram para as sombras de um beco adjacente, ofegantes mas vivos. O tenente furioso ordenou que seus homens os perseguissem, mas Mateu havia previsto o movimento deles. Ele usou um pequeno dispositivo que havia preparado para bloquear as comunicações e fazer com que parecesse uma emboscada invisível. Isso vai atrasá-los, disse Mateu, recuperando o fôlego. Mas não por muito tempo. Agora precisamos analisar o que vimos. Jules, com os olhos ainda arregalados de adrenalina, examinou as mãos. Estava muito perto, muito perigoso. Exatamente, disse Mateu. E é por isso que temos que estar um passo à frente deles. Cada movimento, cada pista conta. Eles se refugiaram em um apartamento pequeno e seguro de Jules na cidade. Mateu colocou os documentos e fotos que haviam recuperado sobre a mesa. Esta é a nossa primeira prova tangível contra Gerard. Seu tenente não conseguiu esconder nada, e agora sabemos como ele opera e quais métodos utiliza. Jules sentiu uma raiva fria percorrer seu corpo. Cada detalhe, cada manipulação, cada tentativa de assassinato, tudo isso havia sido premeditado. Então, ele disse, o que estamos esperando para atingir onde dói? Ainda não, respondeu Mateu. Estamos reunindo evidências, preparando o terreno. Quando atacarmos, será preciso e irreversível. E desta vez eles saberão que estão lidando com 2 adversários determinados. A chuva continuava a cair, mas para Jules, a emoção do medo estava lentamente se transformando em uma estratégia assustadora. Ele não era mais apenas uma vítima milionária. Era um homem pronto para revidar. E nas sombras, o tenente de Gerard se preparava para o próximo encontro, certo de que desta vez, eles cairiam em sua armadilha. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Graças às informações colhidas no confronto com o tenente, Jules e Mateu conseguiram rastrear os movimentos de R. Gerard e descobrir a localização de seu quartel-general temporário. Uma antiga mansão isolada nos arredores da cidade, cercada por florestas e câmeras de vigilância. Este é o coração da fera, murmurou Mateu, observando a mansão com binóculos de uma colina próxima. Cada movimento aqui é calculado. Ela sabe que estamos procurando por ela. E agora? Perguntou Jules com a voz tensa. Vamos atacar pela lateral, disse Mateu.
E sem erros, sem pressa. Sabemos o que ele está tramando e temos que detê-lo antes que ele ataque. Eles desceram silenciosamente em direção à mansão, usando as sombras e a noite como cobertura. Cada som da floresta, cada estalo de galho aumentava a tensão. Julie sentia o coração disparar, mas sua determinação permanecia inabalável. Ele precisava confrontar aquele que tentará matá-lo. Lá dentro, Gerard estava em profunda conversa com seus cúmplices. Um complexo plano de manipulação e vingança contra Julie se estendia diante dele. Ele vai cair na nossa armadilha amanhã, disse ele. E desta vez não haverá escapatória. Mateus sussurrou para Jules. Ele está planejando algo grande. Precisamos agir antes que ele tenha tempo de finalizar os preparativos. Eles entraram na mansão por uma entrada secundária. Os corredores estavam escuros e silenciosos, cada passo ecoando como um eco sinistro. Então, em uma sala iluminada por um poste de luz, avistaram Gerard. Seu rosto era duro, frio, quase cruel. Eu estava esperando você, disse ele com uma voz fria, parecendo senti-los. Você realmente achou que conseguiria me caçar sem consequências? Jules, sem fôlego mas com os olhos brilhando de determinação, respondeu. Você subestimou uma coisa, você não conhece meu aliado. E desta vez eu estou no controle. Mateus deu um passo à frente calmamente, com o olhar penetrante fixo em Gerard. Cada movimento, cada plano que você fez, nós os antecipamos. Seu jogo acabou. Gerard sorriu, mas era um sorriso frio e sem alegria. Você acha que venceu, mas está vendo apenas parte do cenário. De repente, os cúmplices de Gerard se levantaram para cercá-los, mas Mateus, com precisão glacial, usou um pequeno dispositivo para desativar temporariamente suas comunicações e luzes, criando um caos controlado. Jules e Mateus conseguiram avançar, desarmando alguns homens e neutralizando outros com inteligência e rapidez. Agora, disse Mateus a Jules, vamos confrontar o cérebro. Sem distrações, sem erros. Eles finalmente chegaram na frente de Gerard sozinho, de costas para a parede, com os olhos revelando raiva e espanto. Você é mais perigosa do que eu pensava, ele sussurrou. Jules, recuperando o fôlego mas determinado, respondeu. E você pensou que poderia me controlar, me manipular, mas tudo acaba aqui. Gerard percebeu que sua posição estava comprometida, seu plano, seus cúmplices, tudo havia sido frustrado. E pela primeira vez sentiu medo do fracasso. Mateus acrescentou. Acabou, Gerard. Você não vai mais brincar com a vida dos outros. E nas sombras da mansão, a tensão aumentava ao máximo. O confronto final se aproximava, e o resultado dependeria de sua coragem e estratégia. A mansão mergulhou num silêncio pesado. Jules e Mateus encararam Rua Gerard, cada um dos três homens ciente de que o menor erro poderia ser fatal. O ar parecia carregado de eletricidade, e cada respiração amplificava a tensão. Então, disse Gerard sarcasticamente, você realmente acha que me prendeu? Sim, respondeu Jules com a voz firme. Você subestimou minha vigilância e meu aliado. Mateus avançou lentamente, com os olhos fixos em Gerard. Cada movimento que você fez, cada armadilha que você armou, nós as antecipamos. Você pensou que era invisível, mas desta vez, é você quem está exposto. Gerard riu, um riso frio, mas os tiros de seus cúmplices, que haviam sido neutralizados antes, destruíram sua ilusão de controle. Ele sabia que não tinha mais um plano B. Então, este é o fim, ele murmurou, percebendo a extensão de seu fracasso. Jules deu um passo à frente, cada passo reafirmando sua determinação. Você manipulou minha vida, tentou me matar, me controlar. Mas tudo termina aqui. Você será julgado por seus crimes e tentativas de homicídio. Gerard recuou procurando uma rota de fuga, mas Mateus o interrompeu, firme e determinado. Não há escapatória desta vez. Você subestimou duas coisas, perspicácia e coragem. A polícia, secretamente alertada por Jules e Mateus graças às evidências acumuladas, invadiu a mansão. Gerard, percebendo que estava completamente cercado, entendeu que não havia mais nada a fazer. As algemas selaram seu destino e pela primeira vez desde o início de sua vingança, ele se sentiu completamente impotente. Jules, ofegante mas aliviado, voltou os olhos para Mateus. Conseguimos. Ele não vai machucar ninguém de novo. Ainda não, respondeu Mateus com um pequeno sorriso nos lábios. Mas a liberdade dele acabou, e isso é tudo que importa. Nos dias que se seguiram, a mídia noticiou a dramática prisão de R. Gerard e seus cúmplices. Jules tornou-se não apenas o homem que havia sido salvo, mas também o homem que havia frustrado uma rede de vingança e corrupção. Para Mateus, o reconhecimento era menos importante do que a satisfação de ver a justiça feita. A improvável aliança entre eles, um milionário e um morador de rua,
ajudou a frustrar uma conspiração mortal e a restaurar a segurança. Algumas semanas depois, Jules convidou Matteo para seu escritório, dessa vez sem tensão, sem medo. Sabe, disse Jules, não tenho palavras para agradecer. Sem você eu provavelmente não estaria mais aqui. Não se trata de agradecimento, respondeu Matteo. Era só necessário. E acho que às vezes alianças improváveis são as mais fortes. Jules sorriu. Pela primeira vez desde o início daquela provação, ele se sentiu livre, mas também profundamente transformado. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas desta vez estava pronto. E pelas ruas da cidade, sob a luz do amanhecer, o milionário e o morador de rua caminhavam lado a lado. Cientes de que às vezes a coragem e a vigilância podem derrubar até os planos mais maquiavélicos. A armadilha foi frustrada, o mentor foi preso e a justiça triunfou.